E aí, pessoal, dicasinha de língua portuguesa aqui do Alfa X Concursos, tá? Então, nós estudamos na aula de hoje sobre predicação verbal, né? Falamos sobre verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, bitransitivo, tá? E falamos de alguns termos como adjuntos adverbiais, como predicativo do sujeito. E nós finalizamos a aula falando que a predicação verbal é uma questão de contexto, ou seja, não caia na besteira de analisar o verbo fora do contexto. Quem vai ditar a predicação é o texto no qual o verbo está incerto, ok? Então eu tenho que observar. Vejam esses três exemplos. A criança falou, o poeta falou palavras belas, falou bobagens ao público, tá? Então nós temos o verbo falar aqui nas três frases no pretérito perfeito do indicativo. Falou, aconteceu uma vez só. Lembram na aula passada? Falou, aconteceu uma vez só, tá? Então, um passado pontual, pretérito perfeito. A criança falou, o poeta falou palavras belas e falou bobagens ao público. O mesmo verbo no mesmo tempo, só que predicações diferentes. Quem vai ditar isso? O contexto. Então, não caia na besteira. Está lá o verbo grifado, eu pego só o verbo. Ele é isso. Não. Analisa o contexto, tá? Para que você não corra o risco de errar. A criança falou. Ela disse algumas palavras. O que a gente espera, criança não nasce falando. Então, quando que a criança falou, é que ela começou a pronunciar algumas palavras. Então, pelo contexto, eu já concluo que o verbo falar na frase número 1 é um verbo intransitivo, porque ele tem sentido completo. Na segunda, o poeta falou palavras belas. Pelo contexto, dá para entender que eu complementei o sentido do verbo falar. Ele falou o que? Lembram? O que ou quem? Objeto direto. O que faz do verbo falar na frase de número 2 ser um verbo transitivo direto, tá? Aí vem, falou bobagens ao público, falou algo a alguém. Nesse caso, falou o quê? Bobagens, objeto direto. A quem? Ao público, objeto indireto. O que faz o verbo falar, na frase 3, ser um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, o popular, verbo bitransitivo. Ei, vê só. Verbo, predicação, é uma questão de contexto. Estamos aqui de braços abertos, né? Online, mas fazendo um excelente trabalho, como sempre temos feito. Presencial, online, esse é o Alfa X Concurso e aqui a aprovação, não é mito.